Oi, paz e bem. Hoje eu quero apresentar alguns livros que marcam culturas, países, povos. E é uma escolha aleatória, embora eu tenha fixado bastante na épica antiga, os grandes textos, né, épicos das culturas. Baseado nesse livro aqui, Uma Breve História da Literatura, do John Sutherland. Aqui ele destaca que a literatura, formada pela tríade narrativa, lírica e dramática, é um só tempo forma de expressão e arte, fruto de sua época e de gênios individuais, testemunho de momentos históricos e devaneio fantástico. E ele elenca grandes epopeias famosas do mundo, entre elas Gilgamesh, na Mesopotâmia, Odisseia, na Grécia Antiga, Mahabharata na Índia, Eneida na Roma Antiga, Beowulf na Inglaterra, La Chanson de Roland na França, El Cantar de Miosside na Espanha, Nibelungenlied na Alemanha, La Divina Comédia Itália, Os Lusíadas Portugal. E eu, usando essa lista dele, gostaria de ampliar também, trazendo outros textos que são uma leitura extremamente prazerosa, embora quase todos nós, nas escolas, fomos obrigados a ler trechos e analisar, e isso muitas vezes cria uma certa repulsa. Mas eu gostaria de apresentá-los, destacando que não são dinossauros literários, mas estão ali para nos ajudar a admirar, entender os ancestrais nacionais, entender também nossa vida, nossas angústias e alegrias. Tudo aquilo que o homem é capaz de criar. Peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem e comentem. Quero começar pela literatura indiana, apresentando os dois grandes épicos indianos, o Mahabharata e o Ramayana. Aqui nós temos a epopeia indiana no seu esplendor. Mahabharata, por exemplo, é um extenso poema épico, escrito em sânscrito cerca de 2.500 anos atrás. Conta a história de uma guerra de poder travada na Índia entre dois clãs, os Pandava e os Kaurava, que culmina numa aterradora batalha apocalíptica. Dentro desse texto nós temos o famoso Bhagavata Gita, que é uma obra religiosa à parte. No Bhagavata Gita nós temos um diálogo importante sobre questões essenciais da vida humana, o exame final de vida e morte, o que virá depois, como vencer a dor. Esse Bhagavata Gita é o 86º livro, então, do Mahabharata. Ele está aqui dentro, é um texto que foi lançado à parte. É o coroamento de toda uma obra essencial para a nossa cultura hoje aqui, para a nossa vida, e entender também o pensamento indiano, a literatura indiana. Então ele foi lançado à parte, ele nasce daqui de dentro, né? É um diálogo entre um dos príncipes e Krishna, né, que é esse deus importante aí do panteão indiano. E o Ramayana, que é o outro épico importante, é composto também cerca de 2.500 anos atrás, como o Mahabharata. Ele conta a história do príncipe Rama, com toda a sua nobreza de espírito, intrigas na corte, renúncia heróica, batalhas ferozes e o triunfo sobre o bem e o mal, com tamanha minúcia que faz com que esse grande épico indiano seja acessível ao leitor contemporâneo. E nós então entendemos o espírito e o lirismo do texto original. Mahabharata, Ramayana e esse diálogo à parte, Bhagavata Gita, que faz parte do Mahabharata. Delícia de textos importantes para quem ama literatura. Depois nós temos, na Grécia Antiga, dois textos que são pilares da literatura ocidental. Ilíada, Odisseia de Homero, bem conhecido por nós,
Aqui a Ilíada é considerada uma obra-prima prima da poesia épica, é um verdadeiro marco de literatura ocidental. Narra em 24 cantos os episódios do 9º ano da famosa Guerra de Troia. As batalhas iniciadas quando Helena, esposa do rei de Esparta, é raptada por Paris, príncipe de Troia, desencadeiam também um duelo entre deuses e humanos. Ao romper os limiares do tempo, Ilíada chega aos dias de hoje como um livro indispensável do poeta grego Homero. E Odisseia é uma das mais inspiradas aventuras já criadas pelo espírito humano, o retorno de Odisseu ou Ulisses para casa, para Ítaca, após 10 anos de conflitos aí na Guerra de Troia. O herói grego, com astúcia, inteligência e força, vive episódios memoráveis em busca da reconquista de seu território e do amor de sua esposa Penélope. A história narrada por Homero continua conquistando gerações de leitores. É considerada também um clássico da literatura mundial. Tradução aqui do Carlos Alberto Nunes. O Ramayana, tradução do Otávio Mendes Cajado. O Mahabharata, tradução do Carlos Alfonso Malferrari. O Ramayana, aqui, tradução do Gilson César Cardoso de Souza. Esse Ramayana não, Bhagavata Gita. Esse Bhagavata Gita aqui está explicado por Paramahansa Yogananda. Então são leituras essenciais, épicos da história da humanidade. No mundo sumério, na Mesopotâmia, nós temos a belíssima história de Gilgamesh, a epopeia de Gilgamesh. Esse texto aqui, ele é atribuído a um escritor, né, porque são várias versões, a um poeta desse mundo antigo, e tem aqui a tradução, introdução, textos de apoio do Jacinto Lins Brandão. Eu não estou conseguindo achar o nome do último poeta aqui, ó, Sinlek Unini seria o poeta que faz uma das últimas versões do texto. São várias versões. O Sinlek Unini é um dos poetas finais, aí, um dos poetas que faz o texto final. Ele foi escrita cuneiforme em tabuinhas. Os poemas narram, então, os feitos heróicos de Gilgamesh, escritos, então, em sumério e acádio. Esse longo poema, além de contar as aventuras desse Gilgamesh, traz também reflexões profundas sobre o homem e o mundo, além de textos e temas que vão aparecer na Bíblia, como o dilúvio, a humanidade criada a partir da argila, a construção de uma arca para salvar homens e animais. Então indica que foi composto no século 13 a.C., a epopeia de Gilgamesh. Texto muito bom. Ainda na Suméria tem um outro texto que eu vou pegar rapidinho. Que é esse aqui, uma tradução nova, acho que uma das primeiras também, pelo Jacinto Lins Brandão, a epopeia da criação Enuma Elis. Poema conhecido como Enuma Elis, junto com a epopeia de Gilgamesh, uma das grandes obras da literatura babilônica e assíria. O texto rico e sofisticado descreve a teogonia e a cosmologia dos babilônios, a criação do mundo, a luta entre os deuses pela supremacia, a criação da humanidade para servir a divindade. Texto também essencial para entender o mundo mesopotâmico. Continuando os grandes livros, vou passar agora para a Arábia, As 1001 Noites, aqui em 2 volumes, apresentação do Malba Ta'an. Então aqui nós temos uma coleção de histórias, né, contadas pela Sherazade, e ao mesmo tempo temos a cultura do mundo árabe. A versão aqui é do Antoine Galland, tradução do Alberto Diniz.
Assim, Sherazade, então, ela vai entusiasmar o leitor com as histórias das Mil e Uma Noites, obra-prima da literatura árabe, traduzida quase em todos os idiomas do mundo, contos maravilhosos de aventuras, histórias de amor, de heróis, aventuras de cavalaria e guerra, lendas fantásticas, cheias de crueldade, cenas de zombaria, anedotas brejeiras e pornográficas, episódios fantásticos e obscenos, lutas religiosas, parábolas e apólogos, fábulas, histórias de erudição, enfim, a vida em toda a sua maravilhosa diversidade transpira destas páginas, destes textos envoltos em beleza e encantamento. Então isso aqui também, mundo antigo, ou talvez mundo medieval. Então temos aqui esse texto desafiador que nos continua a inspirar, né, brotando aí da Arábia Antiga. Passando agora para um outro texto bem antigo, Beowulf, aqui nessa versão comentada pelo J.R.R. Tolkien. Aqui nós temos a tradução do Ronald Edward Kinsey. Acho que é isso mesmo. O Tolkien faz essa tradução aqui, completa em 1926. Ele dá atenção a toda a beleza do texto, que surge em toda a sua clareza e objetividade, mostrando essa vida do herói Beowulf, que desafia a mãe de Grendel, o monstro, e mais outras histórias. Então, nós temos o texto em original, em inglês, né? E depois o texto na versão aqui em português. Beowulf, uma lenda antiga, muito importante para conhecer o mundo nórdico. Também sobre o mundo nórdico, os Nibelungos. Aqui, com a tradução de Carlos Alberto Nunes, e esse texto é de Friedrich Hebel. O mito dos Nibelungos, personagens emblemáticos da mitologia germânica, influenciou não apenas Hebel, mas Richard Wagner, que musicou a saga, Fritz Lang, que a levou às telas, e inclusive Jorge Luis Borges. Em uma notável trilogia, Hebel desenvolve um enredo repleto de vinganças, heroísmo e grandes ambições. Então nós temos aqui uma leitura obrigatória para quem quer conhecer a mitologia germânica, o Anel dos Nibelungos. Também pensando ainda na mitologia nórdica, Edda em versos, que nós temos Edda em prosa, Gylfaginning e Skaldisparmal, de Snorri Sturluson, ou Sturluson, e aqui Edda em verso. Aqui nós temos os grandes deuses da mitologia nórdica, né, em terríveis batalhas, trazendo assim para nós toda essa mitologia encantadora. Tradução e edição do Arthur Avelar, o Edda em prosa, e o Edda em verso, tradução também do Arthur Avelar. O Edda em verso possui então 37 poemas, sendo 31 retirados do Codex Regius, um manuscrito islandês criado no século XIII. A primeira parte tem como personagens principais os deuses de Asgard em diferentes situações. Odin se destaca em sua incansável busca por conhecimento. Thor protagoniza aventuras de batalhas contra gigantes e diferentes ameaças. Loki está sempre presente a auxiliar os deuses em resolver problemas que ele mesmo criou. Na segunda parte, conta primeiras histórias do guerreiro Helgi. São 3 poemas que parecem se conectar e contar as aventuras de um mesmo herói. Em seguida é contada a saga dos Volsungos, em que várias gerações de guerreiros e mulheres se veem em uma intrincada história de batalhas contra reis, um dragão e o infinito luto que é inevitavelmente trazido pela guerra. Aqui no Edda em versos, em prosa, é uma das mais antigas fontes sobreviventes sobre mitologia nórdica, com quase 1000 anos de idade, sendo uma compilação de suas lendas. Também para quem ama texto antigo e quer conhecer Edda em prosa, Edda em versos. Um outro texto, também antigo, que nos ajuda muito a entender aí o mundo
indiano, os Upanishads. Aqui, tradução, introdução e notas de Adriano Aprigliano. Os 12 textos fundamentais. Vou fazer outros vídeos mais para frente com esses textos mostrando, etc. Então são 12 textos que fornecem conceitos centrais que são retomados e interpretados pelas diversas escolas filosóficas indianas, tal como o Atman e o Brahman, Purusa e Prakriti, a doutrina do renascimento, a lei do karma, as técnicas de libertação do ciclo de renascimentos, o ascetismo e a mortificação do corpo e muitos outros temas estão aqui presentes, os Upanishads. Depois, o livro tibetano dos mortos. Aqui, introdução de Carl Jung e outros autores. Tradução do Jesualdo Correia Gomes de Oliveira. Esse texto aqui, essas experiências no plano do bardo ou plano pós-morte, está na versão de W.Y. Evans Wentz. Então, esse livro, né, trazido por este autor, é uma coleção de fragmentos de textos tibetanos religiosos de uma compilação do século XVII e traz a iniciação dos discípulos no mundo dos mortos. O que é que acontece com a alma depois da morte? Texto importante para entender o mundo antigo. Depois, o esplendor da antiga cultura dos maias, Aurora Sangrento e mito, o Popol Vuh. Introdução e notas de Adriano Recinos e tradução de Joseli Viana Batista, para conhecermos o mais importante documento poético-político das antiguidades da Américas. O Popol Vuh guarda a cosmogonia, o amanhecer da natureza e da humanidade, a mitologia heróica, a história, a genealogia dos maias Quiché de Guatemala. Livro lindíssimo. Vou fazer vídeos também mais adiante sobre eles. Voltando agora para o Ocidente, Metamorfose de Ovídio, texto que vai retomar a mitologia antiga. Aqui, tradução Domingos Lucas Dias. Texto belíssimo, escrito pelo poeta latino Ovídio em 8 d.C. As Metamorfoses constituem um verdadeiro compêndio de mais de 250 mitos gregos e romanos. Vale a pena ler esse texto. Voltando agora para o mundo inglês, nós temos Contos da Cantuária de Geoffrey Chaucer, publicado em 1475, é uma das pedras fundamentais da literatura do Ocidente. Uma coleção de histórias de cavalaria, alegorias morais e farsa desbragadas. Aqui o inglês Geoffrey Chaucer ajuda a sedimentar a literatura do seu país, da Inglaterra. Os Contos da Cantuária. Ainda Inglaterra, John Milton, Paraíso Perdido. Aqui tradução, notas, pós-fácil de Daniel Jonas. Nós temos aqui esse texto publicado em 1667, falando da queda do anjo inimigo, o Lúcifer, e depois a criação do mundo, do homem, de uma maneira belíssima, texto fundamental, releitura bíblica e ao mesmo tempo releitura do homem diante da criação. Falando agora da França, Garganta e Pantagruel, do François Rabelais. Aqui nós temos o François trazendo, né, um texto riquíssimo de comédia, farsa e ao mesmo tempo reflexão sobre o homem. Tradução do Davi Jardim Júnior, representando a França. Lembrando agora da Itália, um grande texto, ou dois textos, né? Divina Comédia, Dante Alighieri. Tradução do Cristiano Martins. Aqui Dante fala do seu passeio pelos reinos do inferno, do purgatório e do céu, até encontrar, né, o Criador. Texto riquíssimo, composto aí na Idade Média, mostra para nós toda a força da literatura italiana.
Também um outro texto importante para o mundo italiano, Jerusalém Libertada, do Torquato Tasso. Tradução do José Ramos Coelho. Essa epopeia, né, de conquista e luta pela Terra Santa, representando aí um grande texto italiano. Pensando nos portugueses, Os Lusíadas, Luís Vaz de Camões, composto aí no século XVI, que nós temos toda a epopeia dos portugueses em busca das Índias, que é ao mesmo tempo a epopeia humana em busca de conhecimento, etc. E eu gostaria de mostrar, representando a Rússia, Fyodor Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, tradução do Paulo Bezerra, saga de uma família, né, que nas suas divergências, conflitos, representa todo o ser humano, né, buscando entender a si mesmo, e representando, por fim, nós, os brasileiros, João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, composto aí nesse período em que o Brasil também está se descobrindo. Em 1956 foi composto esse livro. João Guimarães Rosa situa o homem no deserto, no sertão, entendendo a si mesmo, lutando para vencer o mal, né, e encontrar Deus no sertão. Então é isso, um pouco de literatura, um pouco de textos representativos de culturas importantes que nos ajuda a conhecer o mundo e a nós mesmos. Paz e bem, até mais.